Olá pessoal, tudo bem com vocês? Semana passada eu postei um vídeo aqui, depois de 6 meses sumida aqui do YouTube, e eu pensei, eu quero postar com mais frequência, não vou prometer nada, que será toda semana, nada disso. Porém, com um pouquinho mais de frequência, aparecer aqui de vez em quando. E eu pensei em gravar hoje, porque o que acontece? Geralmente aqui em casa quem cozinha é o Victor. Ele é o chefe aqui, né? Ele que sempre cozinha, prepara as coisas gostosas pra gente comer. Mas tem alguns pratos específicos que são por minha conta. E um desses pratos é torta de frango. Ele comprou frango esses dias, peito de frango, e aí eu não queria estrogonofe. Ele ama estrogonofe. Por ele comeria estrogonofe, sei lá, acho que todos os dias. Mas eu acabo enjoando, então eu falei, já que tem o peito do frango, dá pra fazer torta de frango. E é o que eu vou fazer hoje e decidi gravar pra mostrar pra vocês. Vamos lá? Bom, aqui eu dei uma de Ana Maria Braga e já deixei os ingredientes preparados, aqueles que eu vou utilizar pra torta. Então aqui nós temos azeitona, milho, ovos, alho, o frango desfiado. O frango a gente cozinhou ele em pedaços e depois o Victor chacoalhou na panela, então já desfiou. Nós temos aqui a farinha de trigo. Aqui a gente vai usar passata para deixar o frango um pouquinho mais suculento e não muito seco. Vai usar também esse creme fraiche aqui, que ele meio que faz o papel do creme de leite. Então, como aqui é difícil encontrar creme de leite, né, o que a gente usa no Brasil, a gente geralmente usa esse creme fraiche para fazer estrogonofe ou para fazer aqui no caso a torta de frango para deixar um pouco mais suculentinho, mais cremosinho. Aqui temos o leite também, azeite e queijo. A gente comprou o Gouda porque a gente prefere mais o Gouda do que o mussarela para fazer a torta. Então, basicamente, já tá tudo aqui. Sobre as quantidades, gente, é meio que vozes da minha cabeça, assim. Eu sempre uso 3 ovos, a farinha e o leite eu coloco meio a olho. E o azeite eu geralmente coloco meia xícara, né, meio copo. Mas eu vou mostrar pra vocês, aí vocês vão vendo, e é aquilo que eu falei, meio vozes da minha cabeça, faz o que o seu coração mandar. Então vamos lá. Bom, gente, eu vou começar dando uma fritadinha no frango, dando uma refogadinha nele, e aí conforme isso eu vou acrescentando os outros ingredientes, e vocês vão acompanhando aí junto comigo. Então aqui a gente tem fogão de indução. Eu não sou muito fã, eu prefiro mais fogão com fogo real, porque eu consigo sentir melhor o que eu tô fazendo. Mas aqui a gente não tem muita opção, né? Então, vamos com esse fogão de indução. Então, eu vou começar colocando um pouquinho de azeite. E eu vou fritar o alho primeiro. Então, aqui o Victor foi bem generoso. Ele ralou bastante alho, porque eu gosto de bastante alho, eu gosto de sentir o alho. Eu vou fritar bem o alho e aí eu vou colocar o frango para dar essa refogada nele. Aí depois eu acrescento o milho com azeitona, um pouco da passata e também daquele creme fraiche que eu mostrei pra vocês. Não vou ficar falando porque vai ter barulho, eu vou ligar aqui o exaustor, então vai ficar um barulhão, então eu vou deixar uma musiquinha aí pra vocês enquanto vocês acompanham. Gente, aqui eu já terminei o frango. É bem rapidinho porque ele já está cozido, então basicamente dá uma fritadinha no alho, misturar bem, colocar, né, ali o que você quiser, pode pôr mais coisas, cenoura, enfim, que sua imaginação pedir. E eu vou mostrar pra vocês o quanto ele fica cremosinho quando a gente coloca a passata com esse creme fraiche, então ele fica algo mais cremoso mesmo na hora que faz a torta. Então aqui, ó, ele já tá pronto. Eu não sei se vocês conseguem perceber pelo vídeo, mas ele tá cremosinho, então ele tá molhadinho, sabe? Não tá aquele frango seco. E agora eu vou deixar ele aqui, vou deixar separado e vou preparar a massa. A minha massa é de liquidificador e eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, basicamente, pra massa, eu coloco 3 ovos,
Eu vou usar o mesmo copo para colocar o azeite, pode ser óleo também, óleo normal, né, no caso. E aqui eu coloco meio copo. Ai, quantos ml tem aí? Ai, gente, não faço ideia. Um pouquinho mais de meio copo. Meio copo. E agora eu vou colocar uma xícara não, um copo de leite. E vou bater tudo antes de acrescentar a farinha. Então, aqui um copo. E antes de eu bater, eu vou só ligar o forno, já vou deixar ele pré-aquecendo. Eu geralmente coloco 200 graus, mas aí varia muito de qual forno você tem, se é um forno bom ou não. Aqui eu vou ligar, deixar 200 graus e vou bater isso daqui. Eu queria mostrar pra vocês que esse forno ele é maravilhoso. Primeiro você escolhe aqui a temperatura. E aqui você escolhe o modo que você quer. E assim, tem trocentas mil opções. Eu nunca sei exatamente pra que serve tudo. Esse eu imagino que seja tipo um modo air fryer, sei lá. Mas nesse caso pra torta eu vou deixar aqui nesse que esquenta em cima e embaixo. E ali está ligado. E eu estou de pantufinha. Eu já bati bem o ovo, o azeite e o leite. Agora eu vou adicionar a farinha de trigo e um pouquinho de sal. Esse liquidificador, ele é muito bom, mas ele é meio difícil. Aí sobre a farinha, é aquilo que eu falei. Seu coração mandar. Mas assim, vou tomar cuidado pra não ficar uma massa muito dura ou, enfim, muito grossa, mas também não muito líquida. Então, assim, não sei, eu vou só adicionando. Geralmente eu começo com um copo. Vocês podem ver que eu sirvo muito pra receita, né? Sei exatamente as medidas. É engraçado porque, assim, eu não gosto de cozinhar. Então, a gente tem um acordo aqui, quem cozinha é o Vitor, como eu já mencionei. Mas tem receitas específicas, como essa que eu mencionei e algumas outras, que aí eu gosto. Mas também são dias específicos, geralmente final de semana. Dia de semana não dá pra mim, eu chego muito cansada, eu não quero mexer com nada. Mas, por exemplo, hoje eu tô cozinhando e eu tô feliz em estar cozinhando. Mas não peça pra eu fazer isso todos os dias, porque aí eu não vou ficar feliz. E sobre o liquidificador, gente, é muito legal, porque assim, ele tá na tomada, se eu tentar ligar ele... Enfim, o celular caiu e aí foi tudo por água abaixo, mas o que eu queria falar é que se eu ligar esse liquidificador agora, né, ele tá na tomada, se eu tentar ligar, ele não vai ligar, porque ele tem isso de segurança. Não vou fazer isso aqui ao vivo, porque vai que daí ele decide ligar. Mas, por exemplo, eu vou colocar a tampa, mas eu não vou encaixar direito, e aí ele não vai ligar. Ó, tô virando, não tá ligando. Agora eu vou encaixar a tampa. Então, fez o track. Eu tô achando que tem muito pouco, então eu vou colocar mais um pouco de leite e depois mais um pouco de farinha também. Bom, eu acho que agora tá bom. Tá. Vou tirar daqui. Então, eu tenho aqui a minha massa. Aí, uma coisa que eu gosto de fazer é... Normalmente, eu não coloco na forma, por exemplo, massa, recheio, massa. Eu misturo tudo numa vasilha, porque não faz sentido eu colocar uma camada disso e depois um recheio, sendo que vai se misturar tudo, porque... A massa, ela é mole, né? Então, geralmente eu misturo tudo numa vasilha. Eu já tenho a vasilha aqui. E eu tenho algo importante pra falar. Eu não vou colocar fermento, porque nós não temos fermento. Ontem a gente foi ao mercado, nós compramos o que faltava, e a gente simplesmente esqueceu do fermento. E hoje, quando eu fui ver, nós não tínhamos fermento. Mas, segundo o GPT, dá pra fazer normal, só não vai crescer. Bom, faz sentido, né? O fermento é mais pra deixar...
pra expandir, né, deixar fofinho, então não vai ficar assim. Mas a gente decidiu fazer da mesma forma, porque o que importa é o gosto. E, por que você não vai no mercado agora comprar o fermento? Ou por que você não foi comprar o fermento hoje? Simplesmente porque aqui na Alemanha os mercados não abrem aos domingos. Então, assim, tudo que você tiver que comprar, você tem que comprar no máximo no sábado, porque no domingo não abre. Nem o mercado, nem mercadinho, nem mercadão, tudo fechado. Então, não tem muito o que fazer, vai assim mesmo. Mas não tem problema, vocês vão ver comigo se vai dar certo. Vou colocar aqui a massa. Então, ó, ela não ficou tão líquida mais. Ela tá mais consistente, mas não tá tão grossa. Deixa eu pegar aqui, ó, a colher. Isto sobre o mercado é bem chato, demorou pra gente se acostumar. Eu sei que o pessoal que trabalha, né, eles merecem descanso, e claro, não é essa a questão, mas é que no Brasil a gente tá acostumado, né? Geralmente nos bairros tem mercadinhos que ficam abertos até meio-dia, até 1 hora, ou mesmo mercados grandes que ficam abertos o dia inteiro. E aí, se precisou de algo, você vai lá e compra. Mas aqui não, então você tem que se programar muito bem, e é aquilo, se você esquecer de algo e já passou das 8 da noite, o mercado no sábado fecha, né? Normalmente às 8, e aí só na segunda-feira. Então esse é um ponto negativo. Então agora eu vou misturar aqui meu recheio. Eu acho que é muito recheio pra massa. Mas tudo bem. Quase fiz uma caca aqui. Aí, gente, é difícil gravar, falar e fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, enfim. Vamos jogar tudo, né? Mais fácil. Olha, o recheio está muito bom. Eu experimentei um pouquinho, né? Pra ver se tava bom o sal. Tava bem gostoso. Agora eu misturo bem. Mistura, mistura, mistura. E agora, basicamente, eu vou jogar tudo isso na forma. O Vitor já deixou untada pra mim. Tô torcendo, tô assim, esperançosa que vai ficar bom. Vou colocar. E agora vamos colocar no forno. E quando estiver pronto, venho mostrar pra vocês. Agora eu vou organizar essa bagunça que eu deixei, né? Então, daqui a pouco eu volto. Gente, a torta ficou pronta e ela tá bem bonita. Ela não cresceu porque não tinha fermento, mas como eu preparei bastante, então acho que tranquilo. E olha, por causa do queijo que eu coloquei aqui em cima, então eu vou cortar e mostrar pra vocês como ficou. Gente, olha isso. Olha a cremosidade. Nossa, ela tá bem quente, mas olha, parece bom, né? Gente, a torta ficou maravilhosa. Como eu já tinha mencionado na hora que eu experimentei, ela ficou bem cremosa, bem suculenta e ficou, assim, incrível. O Vitor gostou muito também. E espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa torta feita através de vozes da minha cabeça, né? Porque não tinha muito ali um padrão de medidas. Mas assim, deu certo, então saibam que você pode fazer uma torta sem fermento que vai dar certo, tá? Ficou maravilhosa, nem fez diferença ter fermento ou não. E agora eu vou colocar o restinho das louças ali na lavadora pra lavar. E depois descansar um pouquinho, aproveitar o domingo, dar uma cochiladinha, depois sair dar uma volta. E é isso. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Tchau, tchau.